No nosso último vídeo para a segunda fase da OAB, eu te mostrei a estrutura de uma contestação. E como eu sei que muitos alunos ficam inseguros em relação às preliminares de mérito, esse vídeo é só sobre o preliminar. Quer fazer a preliminar certinho sem errar na sua prova? Vem comigo! E eu já começo te dizendo que se você não assistiu ao nosso vídeo sobre a estrutura da contestação, o card está aqui em cima, não deixe de assistir porque isso é importantíssimo. Contestação é o tema favoritíssimo para ser cobrado na sua segunda fase, então não dê esse mole. Bom, mas como eu disse, nesse vídeo a gente vai tratar apenas sobre as preliminares de mérito. E quando você vai ter que arguir uma preliminar de mérito? Quando tiver um problema com o processo, você não vai adentrar no mérito, você está alegando apenas uma falta de pressuposto processual ou de condição da ação. Esses são os problemas de processo. Por isso que as preliminares de mérito também são chamadas de contestação do processo, são chamadas também de defesa processual ou simplesmente de objeção. Você vai colocar na sua peça preliminar de mérito e vai identificar uma preliminar de mérito sempre que houver um probleminha no processo, que vai estar lá no artigo 337 do CPC. Você vai pegar o artigo 337, vai ler o artigo 337, vai identificar a causa de preliminar, qual que foi o problema do seu processo, geralmente ligado à falta de um pressuposto processual ou uma condição da ação, e pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Em regra, o pedido é a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC. Olha só o que fala o artigo 337 do CPC. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação e competência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade das partes, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual e falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e a indevida concessão de benefício da gratuidade da justiça. Lembrando que alguns incisos aqui eles não vão ser aplicados no processo de trabalho, por exemplo, a gratuidade da justiça. Isso está aqui porque a gente está falando de CPC. No direito civil, na justiça comum, para você ajuizar uma ação, você precisa pagar as custas iniciais. Por isso tem aqui, você já pede a justiça gratuita na petição inicial e o juiz defere ou indefere a gratuidade da justiça antes do réu apresentar a sua contestação. Aqui no processo de trabalho não. As custas são só no final. Lembra que a gente já tem um vídeo aqui também falando só sobre custas? Como as custas são só ao final, não tem essa possibilidade. Depois que você leu o enunciado, identificou que é uma contestação, viu que tem uma preliminar, foi no artigo 337 do CPC para ver qual daquelas é a preliminar que você vai alegar. E aí aqui a gente vai falar das principais preliminares que podem ser arguídas numa contestação trabalhista. E a primeira delas é a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Lembrando que a competência da Justiça do Trabalho está previsto no artigo 114 da Constituição Federal. A gente tem um vídeo aqui também falando só sobre competência, o card está aqui em cima, não deixe de assistir. Bom, como que você vai identificar essa incompetência? Lembrando que a incompetência é absoluta, a incompetência relativa, ela é arguída por meio de uma exceção de incompetência, ela não é preliminar. Preliminar aqui é no caso da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ou seja, a matéria não é da Justiça do Trabalho, não compete à Justiça do Trabalho julgar aquela matéria. Geralmente, o enunciado vai trazer causa de servidor público, estatutário, que não compete à Justiça do Trabalho, ou de um temporário, mas aquele temporário autorizado pela Constituição Federal no artigo 37, inciso 9, não o temporário aqui da Lei 6.019, que aqui é competência da Justiça do Trabalho, o temporário que trabalha para o ente público. Também, no caso de qualquer relação com crime, Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Qualquer coisa de crime, inclusive os crimes contra a organização do trabalho, que é de competência da Justiça Federal, falsa anotação na carteira de trabalho, qualquer coisa relacionada a crime. Se você vê crime, incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Outra causa também que costuma ser cobrado, que eles colocam para você
alegar a incompetência da Justiça do Trabalho é cobrança de honorários de advogados, cobrança de honorários de profissionais liberais. Também não é competência da Justiça do Trabalho. A gente tem uma súmula prevendo expressamente que não é competência da Justiça do Trabalho. E também a execução das contribuições sociais que incidem sobre os salários já pagos durante o contrato de trabalho. A gente sabe que a Justiça do Trabalho tem a competência para executar de ofício as contribuições sociais das sentenças que proferir e dos acordos que homologar, não sobre aqueles salários que já foram pagos. Se foi pago o salário do fulaninho, mas a empresa X não recolheu o INSS, você vai ajuizar a sua ação lá na Justiça Federal. Não é aqui na Justiça do Trabalho, não. Aqui é somente das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Então, incompetência absoluta é uma das preliminares que você pode arguir no mérito na sua contestação trabalhista. A segunda hipótese, muito comum também de preliminar de mérito, é a inépcia da petição inicial, uma das que mais aparece, a mais fácil de identificar e a mais simples de você redigir na hora da sua prova. É aquela ausência de algum dos pressupostos da petição inicial. Uma petição inicial inepta. O que é uma petição inicial inepta? Você vai lá no artigo 330, parágrafo 1º do CPC e ele vai te responder. Olha só. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Lembrando que além do artigo 330, parágrafo 1º do CPC, você também tem que dar uma olhadinha no artigo 840 da CLT, parágrafo 3º, e o 852b, inciso 2 da CLT, que trata do rito sumaríssimo, da indicação do valor da causa e outros requisitos. Deixou de atender esses requisitos, a petição inicial é inepta. Então, o enunciado vai trazer, por exemplo, para você a informação de que o fulaninho ajuizou uma reclamação trabalhista em face da empresa X, pleiteando danos morais, mas não vai dizer o porquê. E a empresa precisa saber o porquê, o que ela fez para o fulaninho para ela se defender. E aí você está claramente diante de um pedido sem causa de pedir. É a ausência de causa de pedir. Petição inicial inepta. E quando a petição inicial é inepta, o seu pedido é de extinção do processo sem resolução do mérito. E aí você vai lá no artigo 485 do CPC para achar ali em qual daqueles incisos do artigo 485 do CPC se encaixa a inépcia da petição inicial e você vai pedir a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele pedido que é inepto. Outra preliminar que pode aparecer no seu processo, na sua contestação para você alegar, mas que não é muito comum, é a inexistência ou nulidade de citação. Nesse caso, o vício ele é tão grave que considera-se que o processo ele é inexistente, porque é uma das condições, a citação válida é uma das condições de existência do processo. Então, se tiver nulidade ou inexistência de citação, deve ser alegada no mérito. Outra causa também que pode ser alegada no mérito, na preliminar de mérito, é a litispendência ou a coisa julgada. Litispendência e coisa julgada, ele vai precisar, um dos requisitos, são duas ações idênticas que são ajuizadas novamente. A diferença é que, na litispendência, a ação que você ajuizou idêntica, com as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir, ela ainda não transitou em julgado, ela ainda está tramitando o processo, ainda não foi extinto, não foi julgado e ainda cabe recurso. A ação ainda existe. No caso da coisa julgada, já teve sentença da qual não cabe mais recurso, ou seja, já transitou em julgado. Então, litispendência e coisa julgada pode ser também matéria que você deva alegar em preliminar de mérito na sua contestação. Se essas últimas não são muito comuns de serem cobradas como uma preliminar de mérito, essa que eu vou falar agora também é muito cobrada como preliminar de mérito na segunda fase da OAB, que é a perempção. O que é perempção? Perempção é quando o autor dá causa a 2 arquivamentos consecutivos da ação. Quando ele faz isso, ele só pode propor uma nova ação depois de 6 meses. Olha só o que fala o artigo 731 e 732 da CLT sobre a perempção. Artigo 731 da CLT. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal,
não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786 a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. E artigo 732 da CLT. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Explicando para você, a hipótese do artigo 731 diz respeito à reclamação verbal. Quando a parte faz uma reclamação verbal, ela tem um prazo para ir na justiça, comparecer ao seu trabalho para reduzir a termo aquela reclamação verbal. Se depois desse prazo ele não compareceu à Justiça do Trabalho para reduzir a termo a sua reclamação verbal, ele não pode dar causa de novo. Ele precisa esperar o prazo de 6 meses para ajuizar nova reclamação trabalhista. Ou então, ele deu causa a 2 arquivamentos, ele faltou a 2 audiências, ele entrou com uma ação, não foi audiência, arquivou o processo. Entrou de novo, não foi audiência, arquivou o processo. Ele deu causa a 2 arquivamentos consecutivos, e aí ele precisa esperar 6 meses para ajuizar a nova reclamação trabalhista. Então imagine isso, imagine que o enunciado trouxe a informação de que o fulaninho ajuizou, deu causa a 2 arquivamentos seguidos, porque ele não compareceu à audiência. Ele ajuizou a primeira reclamação trabalhista, não compareceu à audiência, arquivou o processo. Ajuizou a segunda reclamação trabalhista, não compareceu à audiência, arquivou o processo. Aí, 2 meses depois, ele ajuizou uma terceira reclamação trabalhista. Folgado pra caramba, né? Não pode, tem que esperar 6 meses para ajuizar a próxima reclamação trabalhista. O que você vai fazer? Nesse caso, você vai alegar a perempção, porque ele tinha que esperar os mais 6 meses, mais 4, né? Porque ele já tinha esperado 2, mais 4 meses para ajuizar a reclamação trabalhista. E aí você vai fazer da mesma forma que qualquer uma estrutura que eu já mostrei para vocês. Um parágrafo para o fato, um parágrafo para o fundamento e um parágrafo para o pedido. E o pedido vai ser qual? O mesmo de sempre, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC, você vai achar ali o inciso que fala da perempção. Simples assim. Difícil? Não, né? Muito simples. Você vai fazer da mesma forma que você fez com todas as outras peças. Vai abrir um parágrafo para o fato. Nesse fato você vai narrar que o fulaninho deu causa a 2 arquivamentos consecutivos, blá, blá, blá. Depois vai fazer o fundamento. O fundamento vai falar que ocorreu a perempção, vai falar do artigo 337 do CPC, vai explicar como que foi a perempção. E no terceiro parágrafo você vai fazer o seu pedido. E qual é o seu pedido? Numa preliminar de mérito, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC. Pronto, acabou a sua preliminar de mérito. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e manda esse vídeo para quem você sabe que vai fazer a segunda fase do AB. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!